Olá, eu sou Edmilson Neves, consultor jurídico. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem sendo muito discutido nos últimos anos, que é a pejotização. Esse é um assunto que interessa tanto a empresários quanto também interessa a trabalhadores, porque pode ser uma forma lícita de organização do trabalho, mas também ela pode se transformar em uma fraude trabalhista, dependendo de como que ela vai ser aplicada. Mas antes de começar, eu já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar esse conteúdo. Também peço para que você não esqueça de deixar um comentário. Isso ajuda o nosso canal a levar mais conteúdo de alta relevância e segurança jurídica com clareza, equilíbrio e com aquela base legal que vocês gostam do dia a dia. Dito isso, meus amigos, vamos ao vídeo de hoje. E eu já te pergunto, o que é pejotização? Eu vou passar aqui um conceito jurídico básico para que você possa entender. Tomando por base o conceito jurídico, podemos dizer que a pejotização é a contratação de uma pessoa jurídica para a prestação de serviços em substituição à contratação de um empregado com carteira assinada. E também é bom esclarecer, importante, né, desde já deixar claro que a pejotização ela não é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro. A própria Constituição Federal, lá no seu artigo 170, garante a livre iniciativa, permitindo que empresas possam se organizar suas atividades econômicas de uma forma que julgarem mais eficiente. Mas é preciso observar também que o problema não está na contratação de uma empresa, mas está na realidade da realização do trabalho. Isso porque na CLT, no artigo 3º, ele define empregado como uma pessoa física que presta serviços de forma pessoal, não eventual, mediante salário, importante lembrar, e também sobre subordinação. Ou seja, se esses quatro requisitos estiverem presentes, haverá o vínculo de empregado, ainda que exista um CNPJ formalmente constituído. Ademais, o artigo 9º da CLT é muito claro ao afirmar que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da legislação trabalhista. Ou seja, meus amigos, o contrato não se sobrepõe à realidade. E recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, se posicionou em relação à pejotização e também à terceirização. O STF enfrentou esse tema em decisões importantes como a DPF 324, também no recurso 958, 252, do tema 725 da repercussão geral. Nesses julgados, o STF reconheceu que é lícita a terceirização e outras formas de organização do trabalho, inclusive da atividade fim. Mas, veja só, o próprio STF deixou claro que isso não autoriza fraude nem afasta a análise da subordinação e da realidade fática. Ou seja, a pejotização ela é possível, mas não pode mascarar o vínculo empregatício. Por isso, é importante observar cada situação e verificar qual o melhor cenário para o planejamento da pejotização e também evitar surpresas desagradáveis. Portanto, isso, do ponto de vista empresarial, a pejotização pode trazer vantagens como redução de encargos trabalhistas e previdenciários, também pode ser uma maior previsibilidade de custos e flexibilidade contratual. Esses aspectos se relacionam com o artigo 170 da Constituição Federal, que fala sobre a livre iniciativa, e também com a liberdade contratual expresso lá no direito civil. Porém, é importante observar que se a empresa impõe jornadas fixas, exerce poder disciplinar, exige exclusividade e controla diretamente a execução do serviço, a lei sim vai entender que ela se aproxima
perigosamente do conceito do artigo 3º da CLT, mencionado anteriormente, e assumindo riscos jurídicos elevados por conta da configuração do vínculo empregatício. Agora, para o trabalhador, no aspecto jurídico e social, podemos dizer que a pejotização pode parecer vantajosa no início, mas juridicamente ele passa a assumir riscos do o recolhimento, né, do próprio INSS, ele perde o FGTS, não tem férias remuneradas, ele também passa a não ter 13º salário e não tem também o seguro-desemprego. Mas vale observar ainda que se houver dependência econômica e subordinação, esse trabalhador pode estar em situação de precarização, ainda que formalmente seja uma pessoa jurídica. A Justiça do Trabalho, minha gente, ela analisa exatamente esse cenário. Se ela verificar que existe a subordinação, ela vai aplicar a CLT. Quando que a pejotização ela é considerada lícita? Olha isso. A pejotização tende a ser aceita quando não há subordinação, conforme a interpretação do artigo 442b da CLT, que reconhece a figura do trabalhador autônomo. Agora, observe o exemplo de autonomia real: liberdade de honorários, possibilidade de atender os clientes, outros clientes, ausência de ordens diretas e também remuneração por projeto ou resultado, e também a assunção dos riscos da atividade. Percebam que aqui a relação ela é civil ou empresarial, ela não é uma relação trabalhista. E por outro lado, quando que a pejotização ela pode virar uma fraude? Excelente pergunta. Aí aplicamos o entendimento do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ele possui entendimento consolidado de que, havendo subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, configura-se um vínculo empregatício, independentemente da forma contratual adotada. Diversas decisões reconhecem o vínculo mesmo com um CNPJ ativo, quando a realidade ela demonstra a relação típica de emprego, porque isso vai aplicar o princípio da primazia da realidade, consagrado na jurisprudência trabalhista. Agora, com isso, os riscos jurídicos para o empresário são bastante presentes, né? E se a pejotização não for considerada fraude, o empregado pode ser condenado, inclusive, a pagar férias mais um terço, 13º salário, FGTS mais multa de 40%, horas extras, aviso prévio, contribuições previdenciárias retroativas e também multas legais. Além disso, vale lembrar que pode haver atuação fiscal. E aí eu pergunto, né? E os riscos para o trabalhador? Aí, o risco para o trabalhador são vários. O trabalhador ele pode passar anos sem proteção social, ele pode perder benefícios previdenciários, pode assumir riscos econômicos excessivos e também ele pode adoecer sem um respaldo jurídico. Isso porque muitas vezes o prejuízo ele só vai aparecer no final da relação. Ele nunca aparece de imediato, ele aparece muito depois. E aí vem outra pergunta, né, que não quer calar. Como fazer para evitar a fraude? Aí aqui vai o caminho jurídico bem seguro, né? E para reduzir riscos, é preciso o contrato ser bem elaborado, né? Elaboração de um contrato bem elaborado, autonomia real, ausência de controle de jornada, pode também ser sem exclusividade absoluta, né? Possibilidade de múltiplos clientes. Perceba, se houver subordinação estrutural, o caminho mais seguro continua sendo a CLT, senão não tem outra opção. Com isso, podemos concluir e afirmar que a pejotização ela não é nem solução mágica, também não é vilã. Ela pode ser legítima quando respaldada na lei e também na realidade da relação. Mas quando usada para mascarar vínculos, ela gera possível passivo trabalhista bastante elevado. Com isso, empresários eles precisam estruturar corretamente
o seu fundamento. Por isso, trabalhadores precisam também conhecer os seus direitos. E a informação jurídica aqui, pessoal, ela é proteção e serve para os dois lados, tanto para trabalhador quanto para empregado. Agora, se esse vídeo ele te ajudou e você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte e compartilha aqui. E o compromisso, né, com informação jurídica clara, equilibrada e também fundamentada na lei. E por conta disso, né, eu já faço um convite, te aguardo aqui para o próximo vídeo, mas não esquece, se inscreve no canal, curte e compartilha. Também deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se ele foi legal para você, se foi relevante, se te ajudou, se tirou bastante tuas dúvidas. E já te aguardo aqui para o próximo vídeo. É isso aí, até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.